Ela vivia cercada por luxo, poder e silêncio. Mas por dentro, algo estava quebrado. Você deixaria o palácio pela poeira? Joana era esposa de Cusa, administrador de Herodes. Mas o chamado de um galileu a inquietava. Um toque, uma cura, uma nova identidade. Segui-lo custaria tudo: status, segurança, reputação. Mas ela serviu, com seus bens, com seu tempo, com sua vida. E mesmo quando todos fugiram, ela permaneceu. Foi uma das primeiras a ver o impossível acontecer. Ela trocou o conforto por convicção. Você também deixaria tudo por fé? Inscreva-se para mais histórias que desafiam e transformam. Imagine, por um momento, 2 cenários. No primeiro, você está dentro de um palácio majestoso. Os mármores brilham sob a luz filtrada por cortinas pesadas e bordadas com fios de ouro. Tudo ao seu redor transpira opulência. Há servos silenciosos, prontos para atender cada desejo antes mesmo que ele seja expresso. No segundo cenário, você caminha por uma estrada empoeirada, com o sol escaldante castigando suas costas. O chão seco e áspero machuca seus pés descalços, enquanto multidões cansadas seguem um homem simples, vestido como qualquer outro viajante. 2 mundos tão distintos, tão cheios de contrastes. Mas aqui está a pergunta: o que levaria alguém a trocar o primeiro pelo segundo? Essa é a história de Joana, esposa de Cusa, mordomo do tetrarca Herodes Antipas. Joana não era apenas uma mulher da nobreza. Ela estava imersa no coração do poder político e social da época. Seu lugar era entre tapeçarias luxuosas, banquetes fartos e conversas influentes. No entanto, algo extraordinário aconteceu. Ela decidiu abandonar tudo isso: o conforto, a segurança, a posição privilegiada, para seguir Jesus de Nazaré, um mestre itinerante cuja mensagem ainda estava sendo compreendida e questionada por muitos. A Bíblia menciona Joana em poucos versículos, mas sua história contém uma transformação profunda que continua a ecoar através dos séculos. Que força poderia mover uma mulher assim? Qual foi o momento decisivo que a fez deixar os salões do poder para trilhar estradas poeirentas? Ao explorarmos a jornada de Joana, queremos inspirá-lo a refletir sobre suas próprias escolhas. O que significa trocar o palácio pelo caminho? Como encontrar coragem para viver de acordo com convicções profundas, mesmo quando elas nos levam para fora de nossas zonas de conforto? Essa é a promessa desta narrativa. Descobrir como a decisão de Joana pode iluminar nossas próprias decisões hoje. A história de Joana não pode ser compreendida sem mergulharmos no mundo em que ela viveu. Imagine por um momento o palácio de Herodes Antipas, tetrarca da Galileia e Pereia. Seus corredores eram adornados com mármores brilhantes. Suas salas de banquete transbordavam com especiarias raras e vinhos finos, e seus servos moviam-se como sombras silenciosas.
prontos para atender a cada capricho dos poderosos. Este era o cenário onde Joana, esposa de Cusa, mordomo do palácio, vivia. Cusa, cujo título oficial era Epítropos, uma espécie de administrador-chefe, desfrutava de uma posição de grande prestígio. E por associação, Joana também estava imersa nesse mundo de poder e privilégios. Mas o luxo vinha acompanhado de intrigas políticas. A corte de Herodes Antipas era um campo minado de alianças frágeis, traições ocultas e perigos constantes. Qualquer passo em falso poderia custar caro. Às vezes, até mesmo a vida. Era um lugar onde o brilho dourado das taças de vinho escondia venenos invisíveis, e onde o sorriso de um aliado podia ser tão mortal quanto a lâmina de um assassino. Ao mesmo tempo, fora dos portões do palácio, a Galileia fervilhava com tensões. A ocupação romana pesava sobre os ombros do povo judeu, alimentando aspirações nacionalistas e revoltas clandestinas. Entre essas vozes surgia Jesus de Nazaré, um homem simples que pregava uma mensagem radical de amor, perdão e reino de Deus. Suas palavras ecoavam pelas encostas e praças, atraindo multidões e gerando esperança, mas também controvérsia. Para muitos, ele era um profeta, para outros, uma ameaça ao status quo. Joana encontrava-se entre dois mundos. De um lado, o conforto e a segurança do palácio. Do outro, as estradas poeirentas da Galileia, onde Jesus caminhava. Para uma mulher como ela, criar raízes em qualquer um desses mundos já era um desafio. Mas trocar um pelo outro? Isso exigiria coragem e determinação incomuns. O contexto histórico revela a enormidade da decisão de Joana. Ela não estava apenas abandonando um estilo de vida, estava rejeitando expectativas sociais, riscos políticos e a zona de conforto que a protegia. E ainda assim, algo dentro dela a impulsionava a dar esse salto de fé. O que seria? Há momentos na vida que nos despedaçam, momentos em que nossa força, nossa posição e nossas defesas não são suficientes para nos proteger. Para Joana, esse momento veio antes de sua decisão de seguir Jesus. Ela era uma mulher cercada por privilégios, mas algo dentro dela estava quebrado. Lucas 8:2 menciona que ela havia sido curada de espíritos malignos e enfermidades. Embora a Bíblia não detalhe a natureza exata de seu sofrimento, podemos imaginar o peso que isso carregava. Será que era uma doença física debilitante? Um tormento emocional paralisante? Ou talvez algo ainda mais profundo, um vazio espiritual que nenhum luxo ou conforto do palácio poderia preencher? Imagine Joana, sentada em meio à opulência de sua casa, cercada por servos, prontos para atender suas necessidades, mas incapaz de encontrar paz. Talvez ela tenha tentado esconder sua dor sob o véu de sua posição social, sorrindo enquanto seu coração gritava por socorro. Até que um dia, ela ouviu falar de Jesus, algo na maneira como ele falava, com autoridade, mas também com amor, a atraiu. Ela decidiu buscá-lo, mesmo que isso significasse expor sua vulnerabilidade. E então, aconteceu. Ela encontrou-se frente a frente com Jesus, o homem cuja presença irradiava poder e compassão. Não sabemos se houve um toque, uma palavra ou apenas um olhar, mas o resultado foi inegável. Joana foi curada, não apenas fisicamente, mas em sua essência. Ela sentiu uma luz onde antes havia sombras, uma leveza onde antes havia peso. Foi nesse instante que sua vida começou a mudar. Quantas vezes nós, como Joana, experimentamos momentos de extrema vulnerabilidade que nos abrem para transformações profundas, quando nossas defesas caem e estamos dispostos a receber algo ou alguém novo em nossas vidas. Para Joana, essa cura foi o combustível inicial para sua jornada de fé.
Ela não podia saber naquele momento até onde essa decisão a levaria. Mas a gratidão que brotou em seu coração tornou-se a força motriz para escolhas ainda mais radicais no futuro. A decisão de Joana não foi tomada de forma impulsiva. Ela nasceu de uma luta interna profunda, um embate entre o que era conhecido e seguro e o que era desconhecido e arriscado. Imagine-a em silêncio, talvez sentada em sua câmara no palácio, dividida entre duas forças opostas. De um lado, havia a gratidão avassaladora por Jesus, o homem que havia tocado sua vida de maneira tão transformadora. Do outro, as expectativas pesadas da sociedade, do marido Cuza e até mesmo de si mesma. Como poderia abandonar tudo o que lhe fora dado? Seu status, sua segurança, sua identidade, para seguir um mestre itinerante, cujo futuro era incerto. Imaginemos as conversas difíceis com Cuza. Ele, um homem cuja carreira estava intrinsecamente ligada ao serviço de Herodes Antipas, o mesmo Herodes que ordenou a execução de João Batista e que mais tarde participaria do julgamento de Jesus. Cuza provavelmente tentou dissuadi-la, argumentando que seguir Jesus colocava em risco não apenas a posição dela, mas também a dele próprio. Talvez ele tenha dito algo como: Joana, pense no que estamos arriscando. Você realmente acredita que vale a pena? Ou talvez ele tenha sido mais compreensivo, permitindo que ela seguisse seus passos por gratidão à cura que ela havia recebido. Independentemente de como Cuza reagiu, é certo que essa decisão criou tensões no relacionamento deles. Mas Joana sabia que não podia ignorar o chamado que crescia dentro dela. Cada vez que pensava em Jesus, em sua mensagem de amor incondicional e reino de Deus, ela sentia um puxão irresistível. Era como se algo maior do que ela mesma estivesse atraindo-a para fora do conforto do palácio. Ela começou a perceber que seu privilégio não era um fim em si mesmo, mas uma ferramenta que poderia ser usada para algo maior. Então, ela decidiu. Não foi apenas uma escolha de coração, foi uma entrega total de seus recursos, tempo e energia. Joana sabia que deixar o palácio significava abrir mão de confortos materiais. Ela trocaria tapeçarias luxuosas por noites ao relento, pratos fartos por refeições simples compartilhadas ao redor de uma fogueira. Mas o preço ia além do material. Ela perderia status social, enfrentaria ridículo e colocaria sua reputação em risco. Para uma mulher da aristocracia judaica, isso era quase inimaginável. No entanto, algo dentro dela era mais forte do que o medo. Talvez fosse a lembrança vívida do momento em que Jesus a curou. Talvez fosse a certeza de que estava fazendo algo que traria propósito à sua existência. Seja qual for a razão, Joana cruzou a linha divisória. Ela deixou o palácio para trás e pisou na estrada poeirenta. Essa decisão nos desafia hoje. Qual é o palácio que você teme abandonar? Que zona de conforto está impedindo sua jornada de transformação? O que você teme perder ao seguir suas convicções mais profundas? Joana nos ensina que, às vezes, só quando deixamos algo para trás é que encontramos nosso verdadeiro caminho. Joana não seguiu Jesus apenas com o coração. Ela o fez também com seus recursos. Lucas 8:3 deixa claro que Joana, junto com outras mulheres, servia a Jesus com seus bens. Essa frase simples carrega um peso enorme. Para uma mulher que já havia desfrutado dos privilégios do palácio, essa decisão revela algo ainda mais profundo. Ela transformou seu privilégio em provisão para outros. Mas o que isso significava na prática? Imagine as necessidades diárias de um grupo itinerante como aquele liderado por Jesus. Havia fome a saciar, roupas a lavar, hospedagem a providenciar e até mesmo pequenos custos administrativos para manter o ministério funcionando. Joana usou sua riqueza, acumulada durante anos no palácio, para suprir essas demandas. Ela provavelmente financiou alimentos para alimentar multidões, pagou por abrigos onde o grupo pudesse descansar e até organizou logística para que o ministério fluísse sem interrupções. Além disso, Joana trouxe algo que ia além do dinheiro:
suas conexões sociais. Como alguém ligada à casa de Herodes, ela entendia a dinâmica do poder e da política. Suas relações poderiam ter sido úteis para abrir portas que, de outra forma, permaneceriam fechadas. Talvez ela tenha usado sua influência para garantir audiências importantes ou até mesmo para proteger o grupo de certas ameaças. Essa contribuição material foi amplificada pela irmandade que se formou entre as mulheres que seguiam Jesus. Joana caminhava ao lado de Susana, Maria Madalena e muitas outras. Essas mulheres vinham de origens diversas. Algumas eram nobres como Joana, outras tinham histórias mais humildes. Mas juntas, elas criaram uma comunidade baseada em propósito, não em status. Esse modelo revolucionário de igualdade e colaboração desafiava as hierarquias tradicionais da época. Aqui está a lição profunda. Recursos não são apenas dinheiro. Eles podem ser tempo, conexões, habilidades, experiência ou simplesmente conhecimento. Joana encontrou propósito duradouro ao investir seus privilégios em algo maior do que si mesma. Ela nos ensina que até aquilo que parece ser uma vantagem pessoal pode ser transformado em bênção coletiva. E você? Quais são os recursos que você tem nas mãos hoje? Como eles podem ser usados para sustentar algo que vá além de suas próprias necessidades? Joana nos convida a refletir sobre isso e a agir. A decisão de Joana não foi recebida com aplausos. Longe disso. Ela enfrentou oposição em múltiplas frentes e cada uma delas exigia coragem diária para continuar sua jornada. Imagine os sons suaves dos sussurros nos corredores do palácio. Ela perdeu o juízo? Como pode abandonar tudo por esse homem? Os olhos críticos de seus pares aristocráticos a seguiam como sombras. Para eles, Joana havia traído não apenas sua classe social, mas também as expectativas que acompanhavam sua posição privilegiada. O ostracismo social era um preço alto a pagar, especialmente para uma mulher cuja identidade antes estava tão profundamente ligada ao mundo da elite. Mas a oposição não vinha apenas de fora. Havia tensões religiosas. Os fariseus e saduceus cresciam cada vez mais hostis a Jesus, vendo-o como uma ameaça às tradições judaicas. Como discípula de Jesus, Joana provavelmente ouviu os ecos das acusações contra ele: blasfemo, herege, agitador. Seguir Jesus significava colocar-se na linha de fogo dessas críticas. Para alguém como Joana, que já havia experimentado a cura pelas mãos de Jesus, essas vozes deviam soar como tempestades tentando abalar sua fé. Além disso, havia pressões políticas. Cusa, seu marido, servia à casa de Herodes Antipas, o mesmo Herodes que ordenou a execução de João Batista e que mais tarde participaria no julgamento de Jesus. Joana caminhava em uma corda bamba. Seu apoio a Jesus poderia ser visto como uma traição ao sistema político que sustentava sua família. Ela sabia que suas ações não afetavam apenas a ela, mas também a segurança de seu marido e talvez até sua própria vida. Apesar de tudo isso, Joana permaneceu firme. Cada manhã, ela provavelmente precisava renovar sua decisão de seguir Jesus. Não era uma escolha feita uma vez, mas diariamente. Essa constância em meio à tempestade é um lembrete poderoso para nós hoje. Quantas vezes somos desencorajados por vozes modernas que nos dizem para ser prático ou evitar riscos? Talvez seja o medo do julgamento social, a ansiedade sobre segurança financeira ou a pressão de familiares e amigos para manter o status quo. Joana nos ensina que a oposição, embora dolorosa, frequentemente clareia nossas convicções. Quando enfrentamos resistência, somos forçados a examinar por que estamos fazendo o que fazemos. Isso fortalece nossa determinação e nos ajuda a enxergar o valor maior que está em jogo. Como Joana, podemos descobrir que o preço da convicção é alto, mas os ganhos, paz interior, propósito, fidelidade, são inestimáveis.
Há momentos na vida que testam a verdadeira essência de nossas convicções. Para Joana, esses momentos chegaram nas horas mais sombras e luminosas da história cristã: a crucificação e a ressurreição de Jesus. Lucas 23, 49 menciona as mulheres que haviam seguido Jesus desde a Galileia, observando a distância enquanto ele era pregado na cruz. Entre elas estava Joana, cujo coração deve ter sido dilacerado ao ver aquele que havia mudado sua vida enfrentar uma morte pública e brutal. Imagine a cena: o céu escurecendo como se a própria criação estivesse de luto, a multidão murmurando, alguns zombando, outros chorando. E ali, à distância, Joana. Ela não fugiu. Apesar de todo o medo e perigo, ela permaneceu. Sua presença foi um ato de coragem silenciosa, mas profunda. Enquanto muitos discípulos homens haviam se dispersado, ela ficou. Não como uma heroína destemida, mas como alguém que, mesmo devastada, sabia que seu lugar era ao lado do Mestre. Mas a história não termina na cruz. Lucas 23, 55 e 56 relata como essas mulheres seguiram até o túmulo, observaram onde o corpo de Jesus foi colocado e voltaram para preparar especiarias e perfumes. Este gesto, aparentemente simples, era carregado de significado. Ungir um corpo era um ato de respeito e devoção, uma maneira de honrar quem havia partido. Joana, junto com as outras mulheres, estava determinada a demonstrar sua gratidão final, mesmo em meio ao luto. Então veio o amanhecer do primeiro dia da semana. Lucas 24, 1 a 10, narra como Joana foi uma das mulheres que encontraram o túmulo vazio. Diante delas, anjos anunciaram: "Ele não está aqui, ressuscitou." Essas palavras ecoaram como trovões no coração de Joana. Ela, que outrora fora curada por Jesus, agora se tornava uma testemunha ocular do evento mais transformador da história. Joana nos ensina algo poderoso. As decisões mais difíceis muitas vezes nos colocam em posição de testemunhar os maiores milagres. Ela escolheu permanecer fiel, mesmo quando tudo parecia perdido. E essa fidelidade a levou a presenciar não apenas a morte de Jesus, mas também sua vitória sobre a morte. Quantas vezes somos tentados a desistir quando enfrentamos dificuldades? Mas e se esses momentos forem apenas prelúdios para algo maior? Como Joana, podemos descobrir que nossa perseverança nos posiciona para experimentar glória inesperada. A jornada de Joana não foi apenas uma mudança de lugar, mas uma transformação total de identidade e propósito. No início, ela era conhecida como esposa de Cusa, mordomo de Herodes, uma definição baseada em conexões com homens poderosos. Seu valor estava atrelado ao que outros diziam sobre ela, às expectativas da sociedade e aos privilégios do palácio. Mas, ao seguir Jesus, Joana descobriu algo muito mais profundo: sua verdadeira identidade no reino de Deus. Ela deixou de ser apenas uma beneficiária da cura para se tornar uma agente ativa de cura e esperança para outros. Essa transformação é evidente na maneira como ela usou seus recursos. Joana não apenas seguiu Jesus, ela investiu no ministério, sustentando-o com seu dinheiro, tempo e energia. Embora suas contribuições práticas raramente sejam destacadas nos relatos bíblicos, elas foram instrumentais para o avanço do Evangelho. Sem mulheres como Joana, seria impossível imaginar como o ministério itinerante de Jesus poderia ter sido sustentado. Seu legado é um legado invisível, silencioso, mas indispensável. Podemos especular ainda mais sobre seu papel após a ascensão de Jesus. Será que Joana foi uma das primeiras convertidas mencionadas em Atos? Sua casa pode ter se tornado um ponto de encontro para os cristãos primitivos, um lugar onde a igreja nascente se reuniu para orar, compartilhar refeições e planejar a expansão do Evangelho.
Talvez ela tenha continuado a usar sua influência social e financeira para apoiar os apóstolos ou para proteger os seguidores de Jesus em momentos de perseguição. Joana encontrou um propósito muito maior do que qualquer status social poderia oferecer. Ela passou de uma vida de privilégios para uma vida de significado. E embora sua história seja contada em poucos versículos, esses versículos revelam uma mulher cujo impacto foi extraordinário. Suas escolhas moldaram não apenas sua própria trajetória, mas também a história do cristianismo. E nós? Qual seria a nossa história se escolhêssemos o conforto em vez da convicção? Quantos milagres, transformações e bênçãos deixaríamos de experimentar? Joana nos convida a refletir sobre o impacto potencial de nossas próprias decisões, mesmo aquelas que parecem pequenas ou pessoais no momento. Cada escolha conta, cada passo importa. Chegamos agora ao momento de aplicação prática. A história de Joana não é apenas uma narrativa histórica ou um exemplo bíblico distante. Ela é um convite para refletirmos sobre nossas próprias vidas. O que nos prende ao nosso palácio? Quais zonas de conforto nos impedem de seguir nossas convicções mais profundas? Este capítulo é um guia para ajudá-lo a identificar essas áreas e dar os primeiros passos em direção à transformação. Comecemos com um exercício simples, mas poderoso. Identificar seu palácio. Pergunte-se: o que me dá segurança hoje? É um emprego estável? Uma posição social reconhecida? Um relacionamento que define minha identidade? Ou talvez seja algo mais sutil, como o medo do julgamento alheio ou a necessidade de controle? Seja qual for sua resposta, escreva-a. Nomear esses elementos é o primeiro passo para libertar-se deles. Em seguida, calcule o custo. Toda transição envolve perdas. Joana sabia disso melhor do que ninguém. Ela deixou para trás comodidades materiais, status social e segurança pessoal, mas também ganhou algo inestimável: propósito, fidelidade às suas convicções e uma conexão profunda com algo maior do que ela mesma. Pergunte-se: o que estou disposto a perder para seguir o que realmente importa? E, igualmente importante, o que posso ganhar se tiver coragem para mudar? Mas você não precisa fazer essa jornada sozinho. Encontre sua comunidade. Joana encontrou irmãs como Susana e Maria Madalena, mulheres que caminhavam juntas no mesmo propósito. Quem são as pessoas em sua vida que podem apoiá-lo em sua transição? Identifique-as e busque construir relacionamentos autênticos com elas. A força do grupo pode sustentá-lo nos momentos difíceis. Por fim, compartilhe seus recursos. Assim como Joana, cada um de nós possui algo valioso para contribuir. Não se trata apenas de dinheiro. Seus recursos podem ser tempo, habilidades, conexões ou até mesmo experiências. Pergunte-se: como posso usar o que tenho para servir a algo maior? Talvez seja voluntariando-se em uma causa significativa, mentorando alguém ou simplesmente sendo presente para aqueles que precisam de apoio. Para inspirá-lo, reflita sobre exemplos contemporâneos. Um executivo que abandona uma carreira lucrativa para liderar uma organização sem fins lucrativos. Uma família que simplifica seu estilo de vida para adotar crianças com necessidades especiais. Ou um jovem que recusa uma promoção para dedicar mais tempo ao ministério ou à família. Essas são decisões corajosas que moldam vidas. Concluímos este capítulo com um desafio prático. Escolha um pequeno passo que você pode dar hoje para sair do seu palácio. Escreva-o, compartilhe-o com alguém de confiança e comece sua jornada. Chegamos ao fim desta jornada, mas não ao fim da sua. Joana nos ensinou que a verdadeira transformação começa quando escolhemos trocar o conforto pela convicção, o status pelo serviço, o palácio pela poeira. Sua história, embora contada em poucos versículos, é um testemunho poderoso de como decisões corajosas podem mudar não apenas nossas vidas, mas também o mundo ao nosso redor.
Ela nos lembra que as maiores bênçãos, frequentemente, vêm acompanhadas dos maiores desafios. Agora, chegou sua vez de refletir. Que passo corajoso Deus está convidando você a dar hoje? Talvez seja abandonar uma zona de conforto que o aprisiona. Talvez seja investir seus recursos em algo maior do que si mesmo. Ou talvez seja simplesmente dizer sim a um chamado que você tem adiado por medo ou incerteza. Convidamos você a fazer uma pausa agora. Silencie-se por um momento e pergunte a si mesmo: qual é o próximo passo que preciso dar? Ore, medite ou simplesmente escute o sussurro suave do Espírito em seu coração. Se sentir vontade, compartilhe suas reflexões nos comentários. Você não está sozinho nesta jornada. Há outros caminhando ao seu lado, prontos para apoiá-lo. Para continuar crescendo, sugerimos explorar mais sobre mulheres que seguiram Jesus, participar de estudos bíblicos ou conectar-se com uma comunidade de fé que possa fortalecê-lo. Lembre-se, assim como Joana, suas escolhas difíceis podem levá-lo a testemunhar os maiores milagres. Que sua jornada de Palácio Apoeira seja marcada por coragem, propósito e fé.